Fala pessoal, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo nessa segunda temporada. A gente vai falar sobre novas histórias, novas experiências, e é importante que para que o canal seja conhecido, para que o programa, o podcast seja conhecido, você se inscreva aqui no YouTube e também você pode seguir favoritando a playlist do Bate-Papo lá no Spotify e também no Deezer. Hoje a gente vai falar sobre histórias de advogado, por isso eu estou recebendo Larissa, seja bem-vinda, e Ralph. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Tiago, um prazer também estar aqui ao lado de Ralph, um colega. Enfim, eu sou um ouvinte de podcast assíduo, eu ouço podcast todos os dias, nem que seja um pouquinho, assim, umas notícias diárias. Já escutei quase todos os seus episódios. Ah, que ótimo. Eu adoro, eu escuto todo momento e agora chegou minha vez, né? Muito bem. Tanto que eu acho que é um fenômeno da pandemia também, né? A gente começar a ouvir de maneira mais forte o podcast, até como um companheiro do dia, né? Às vezes nas atividades. Eu, pessoalmente, assim, eu escuto muito quando eu tô fazendo várias atividades, quando eu tô pedalando, lavando os pratos, cozinhando, no carro eu escuto podcast. Pois é, é um prazer muito grande estar aqui nesse podcast. Eu também sou, assim como a doutora Larissa, sou consumidor assíduo de podcast. Às vezes estou passando roupa, estou fazendo alguma coisa, coloco o podcast para ouvir e é um prazer agora estar dando entrevista, né? Sendo entrevistado no podcast. Enfim, você que está nos ouvindo agora pode ficar aí que vai vir muita informação, muita história de advogado pela frente. Que ótimo. Obrigado mesmo por participarem, gente. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente encontrar tempo na rotina, tanto que eu acho que tem uma relação muito forte com isso, né? Dos podcasts terem estourado, de certa maneira, nos últimos tempos, porque a gente cada vez mais tem menos tempo na rotina, tá trabalhando, enfim, aí você acaba escutando um podcast que seja, tem vários por aí. Mas fico muito feliz que você já ouviu outros episódios, Larissa. Gente, para começar, como eu sou gaúcho, e a gente sempre fala que é um podcast gaúcho em terras paraibanas, né? Não tem cachaça, mas eu separei um chimarrão. Como a gente tá em pandemia, a gente já combinou aqui, Larissa vai experimentar, né? Uhum. Certo. Enquanto eu vou ajeitando o chimarrão, Larissa, conta basicamente como que você decidiu por seguir na área da advocacia, do direito, depois Ralph pode falar também. Assim, inicialmente, no meu ensino, eu entrei no meu ensino médio e eu disse, não, eu vou ser engenheira. Eu era das exatas. Só que aí na minha época assim, do ensino médio, eu entrei no IFPB, comecei a fazer um curso técnico em informática e lá eu tive acesso a professores assim incríveis da área de humanas, né? De sociologia, de filosofia, de história. E no meu primeiro ano, fazendo um curso de informática lá, eu disse, não, exatas não dá pra mim, eu sou de humanas, meu sangue é humanas. E aí eu já disse logo, não, tem que ser direito mesmo. Na época eu fiz para psicologia e para direito, mas acabei optando por direito, terminei na UEPB, aqui em Campina Grande. E aí, no curso mesmo, meu objetivo inicialmente sempre foi concurso público, né? E eu não sabia exatamente em qual cargo específico eu ia querer. E aí, quando eu terminei, né, que é a primeira coisa que a gente faz, né, tem que fazer a OAB. Aí deu certo e a gente faz, não, vou continuar estudando, mas tem que advogar, né? Que a gente sai e tem que fazer. Tem que ir pra frente. Hoje em dia eu digo muito que advogar não é para covardes. E essa é uma frase do curso de Direito que é muito clichê, que às vezes eu escutava assim, eu ficava, meu Deus. Mas de fato, o Ralph vai ter que concordar comigo. Porque realmente advogar não é uma profissão de covardes. Porque certas coisas que a gente passa, que a gente escuta, enfim. E de fato você tem que ter coragem para enfrentar. E hoje em dia, assim, eu gosto muito, eu adoro. Lógico que a gente tem as dificuldades, as coisas que eu acredito que são próprias da advocacia, mas que eu acho que deveriam mudar, mas que atualmente eu gosto muito de lidar com as pessoas, principalmente na minha área agora, né? Específica na que eu atuo, quando eu me descobri fazendo uma coisa que eu gostava de fazer e estudando
matérias e relações sociais que eu gostava de aprender e de estudar. E isso muda totalmente, né, quando você associa o que você gosta de ler, de estudar, ao seu trabalho. Claro que eu também não quero romantizar aqui, né, nada nesse sentido, mas assim, isso faz toda a diferença, com certeza. Qual que é a sua área, Larissa? Atualmente, eu sou especialista em direito das mulheres e a minha advocacia é voltada na área de família e de violência doméstica. Então, assim, a minha advocacia não é somente para mulheres, mas é uma advocacia com perspectiva de gênero e feminista. Porque eu acredito e defendo, né, que defender mulheres nessas situações dos processos de vara de família exige que você entenda o papel social que hoje em dia a mulher ocupa e que historicamente ocupou na sociedade. E a partir daí que a gente consegue ver os reflexos justamente nesses próprios processos da vara de família, que seria justamente divórcio, regulamentação de visitas e de convivência de pais. Enfim, infelizmente, a maioria, na realidade, assim, do dia a dia que a gente vê nesse tipo de processo, são muitos casos envolvendo violência doméstica mesmo. E quando eu digo violência doméstica, não é só violência física em si, entendeu? A violência doméstica são várias, né? E principalmente a psicológica nesse tipo de caso, dos processos de família, que a gente vê muito. E, assim, as pessoas, inclusive os juízes, as pessoas que compõem, né, as varas de família, muitas vezes não têm esse olhar, um olhar específico desse papel e dessa situação que essas mulheres passam e que fizeram elas chegarem ali, sabe? Enfim, é muito interessante isso para mim, por isso que eu acabo me empolgando também falando. Mas, assim, o que eu vejo também, que eu vejo atualmente no meu dia a dia, e inclusive com outros colegas, né, que eventualmente nos processos a gente conversa com nossos colegas advogados, nós estamos em partes contrárias, embora alguns colegas advogados achem que é uma briga, né, mas a gente está ali para tentar resolver os problemas dos nossos clientes, né. Então, assim, eu consigo notar pelos processos que eu já passei que a maioria dos meus colegas não consegue entender esse papel social e o que historicamente fez aquelas relações terem esses determinados problemas, entendeu? E aí, isso também é uma coisa que as minhas clientes acabam sempre passando para mim, com experiências negativas, às vezes com outros advogados, entendeu? É por aí. Ah, sensacional. E Ralph? Rapaz, parece que é um pré-requisito do curso de Direito você tratá-lo como última opção, porque meu sonho era ser engenheiro. Eu sempre tive um bom desempenho em matemática e eu já me imaginava em obra com capacete branco. Eu vou ser engenheiro civil. Mas eu caí de paraquedas no curso de Direito. Eu sempre falo dessa forma porque num certo dia eu estava andando pelo Facebook, né? E vi num desses grupos de bazar uma menina publicando um livro para vender, um livro seminovo. Eu vou comprar esse livro, mas não com o intuito de ler o livro, mas sim de se encontrar com aquela pessoa, né? E, enfim, arriscar a sorte. Só que no dia que eu fui comprar o livro, eu percebi que ela era casada. Eu vou comprar o livro, já fiz a proposta, estou com o livro em mãos. Nunca tinha nem lido um livro na minha vida, isso eu no 3º ano já do ensino fundamental. Eu estou com um livro, vou ler. Eu até lembro e guardo esse livro com muito carinho, que é O Caçador de Pipas. E aí eu li esse livro e cara, ler é bacana, eu tô pegando um gosto fantástico. E aí foi quando eu tava estudando pro vestibular e tava adquirindo esse gosto pela leitura. Eu rapaz, em engenharia eu não vou usar nada desse meu gosto pela leitura, eu vou colocar algum curso da área de humanas. E praticamente às vésperas assim, do vestibular, eu fiz o que é que tem aqui da área de humanas. Aí vi alguns cursos de licenciatura que eu queria fazer também, mas eu vi que o curso da UEPB aqui de Direito, ele era bem conceituado. Aí arrisquei praticamente, e quando começou o curso foi paixão à primeira vista. E hoje a advocacia eu não troco por nada nesse mundo. É até engraçado porque as pessoas tratam como última opção até os clientes. Tem cliente que quando o processo, enfim, você ganha, ele vem lhe elogiar e diz assim, doutor, era pro senhor ser um juiz, não era pra ser advogado não. E eu fico, rapaz, eu tô muito feliz aqui com minha escolha, mas assim, inclusive minha área é o direito previdenciário, então tudo que for problema em relação ao INSS eu vou estar lá para defender o cliente.
E o bacana do direito previdenciário é que a gente lida com um público muito vulnerável. Seja a pessoa que já atingiu uma idade elevada, que quer se aposentar, seja a pessoa que perdeu um parente e quer uma pensão por morte. Então, é muito bacana. O direito foi minha última opção, mas hoje eu não troco por nada. É engraçado isso, assim. Eu também tenho umas lembranças do ensino médio, ainda da escola, que, tipo, até o terceiro ano a gente fica com muita dúvida, né? Tipo, fica pensando, não, mas tem tanto curso, tem 50, 60 cursos, por que eu vou escolher esse aqui, né? Aí, no meu caso, foi engraçado porque um ano antes do terceiro ano, a gente tinha criado uma rádio amadora dentro da escola. Aí eu comecei a falar com o professor e tal, e todo mundo, e aí você vai tendo umas indicações e uns sinais de que a sua área é das humanas, enfim, das exatas, biológicas, é engraçado isso, né? Agora, antes que esfrie, porque o ar-condicionado tá fazendo jus ao Rio Grande do Sul, Larissa, por favor. Talvez você tenha que fazer uma forcinha para puxar. Tá vindo, não? É engraçado porque... Foi? Foi. Amarguinho, né? Uhum. Bem diferente, assim, eu já provei, assim. É engraçado. No outro episódio que a gente gravou, o menino foi puxar e não... É forte, né? E não vinha, né? Aí não vinha. Eu falei, não, vamos trocar a bomba aqui e tal. Aí peguei outro. Aí deu certo. Mas realmente quando é o primeiro chimarrão... Puxado. Pra ele puxar, a erva às vezes trava um pouquinho. Né? Eu gostei. Gostou? Uhum. Lá toma no verão 40 graus na cidade, mas toma igual. Vai ser mas assim, eu gostei, mas... eu não acho indico. Que... Gostei, mas não indico. É pra uma vez assim, agora tu toma todo dia? Não, então... o pessoal diz que eu sou um gaúcho de apartamento, porque eu não tomo, né? Eu tomo mais café que chimarrão, mas é porque o café... Aqui, assim, em qualquer lugar, é muito mais em conta que a erva, né? Porque aqui a erva é tipo... É uma matéria rara, assim, né? Uhum. Então, tipo, lá a gente paga R$10 o quilo da erva mate e aqui eu tava pagando 41. Nossa. Aí eu falei, não, vou tomar café, eu prefiro café. Eu vou ser importador de erva de chimarrão. Mas ótimo. Gostou demais. Foi ótimo. Ele é um pouquinho amargo, né? A erva. Mas, gente, a gente tava falando sobre essas primeiras escolhas e tal, do início, né? Quando você decide por seguir no direito, no caso. Mas eu quero saber, assim, dos primeiros dias pós-graduação, formado e tal, chegou no tribunal para resolver alguma coisa. Quais são, assim, ou os momentos mais inesperados que aconteceram com vocês, ou daqui a pouco um mico que você pagou lá no tribunal... Aconteceu alguma coisa assim, porque eu acho que em toda a área tem, né? Eu mesmo, a primeira matéria que eu fui fazer de jornalismo, olha, eu rezo até hoje que a menina tem esquecido o meu rosto, mas foi complexa. Eu tenho uma coletânea de erros que eu já cometi no início da profissão. É importante a gente puxar esse ponto, porque a faculdade em si, né, a grade curricular, ela não prepara o aluno. E até uma crítica que eu faço, ela não prepara o aluno para a vida na advocacia. O aluno sai da faculdade pronto para fazer uma prova da CESP e ser aprovado no concurso público. Mas a advocacia é onde realmente a gente vê a vida cobrando do advogado, né, a tutela sobre aquele direito que o cliente lhe confiou. Eu, nas minhas primeiras audiências, eu levei a sorte de ser estagiário, vi muita coisa na prática, mas na primeira audiência que eu fiquei responsável... Teve um momento final que o juiz disse, pela parte autora, as alegações finais. E eu fiz, o que é isso? e eu tentando ganhar tempo, pesquisando no celular, eu fiz, excelência, só um momento que eu estou conversando aqui com a parte autora, mas buscando saber o que eram as alegações finais. E só precisava eu falar, excelência, são remissivas. Agora o juiz foi muito gente boa, que ele olhou para mim e fez, são remissivas, né, doutor? Eu fiz, sim, são sim. Sem nem saber do que se tratava. Mas assim, foram segundos da minha vida que Tortura. Eu fiz... Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou perder o processo porque eu não sei como é o procedimento, tá entendendo? Então, assim, foi um dos momentos que eu lembro do início na advocacia que foi bem pesado, porque o curso de Direito ele não prepara o aluno para a prática. Então, não sei se a doutora Larissa tem mais alguma peripécia aí. Não, inclusive, assim, eu tive a sorte, assim, de
E não foi uma instrução, alguém que falou, mas eu tive a sorte de ir estagiar no fórum, né? Então, assim, eu convivi muito ali dentro com servidores, com juízes, promotor, todo mundo. Então, várias situações de casos eu passei dentro do fórum enquanto estagiária também, porque passei muitos anos e eu vi muita coisa diferente, né? Aí, que hoje em dia eu fico, meu Deus do céu, que me foi confiado também, que eu fico, gente, essas pessoas estavam pensando quem? Que eu já era formada, né? Que aí, eu fiz audiência de conciliação há muito tempo, que aí só para explicar assim, os processos, geralmente tem uma audiência de conciliação, que ali vai ser tentado resolver o problema, logo no início do processo. Objetivamente aqui é para tentar resolver o problema que as duas partes lá que estão brigando de alguma forma resolva eles dois, né, sem precisar uma intervenção de um juiz. E aí o conciliador pode ser que faz essa audiência, pode ser o próprio juiz, algum servidor, ou pode ser os alunos de direito. Aí, inclusive, eu lembro um caso muito específico de uma audiência de conciliação. E sim, a gente fazia, né? Preparava, meu Deus, a gente vai fazer uma audiência, né? As partes lá no processo. E eles acham que você é uma pessoa... Geralmente ninguém sabe ali que você é um estudante de direito, né? Chega lá, doutora, não sei o que, às vezes acha que você é a juíza. Aí eu, meu Deus do céu, eu vou lidar ali com o processo do povo. Aí, beleza. Aí a gente sempre estudava várias técnicas de fazer conciliação, porque existem ali umas técnicas que você vai auxiliar ali as pessoas para que elas, pelo coração delas, elas consigam fazer um acordo, né? Aí você usa um ambiente, conversas, uma coisa bem paz e amor. Aí eu tentava aplicar as técnicas, né? Vamos lá. Aí teve um caso específico, a gente lia o processo antes para saber do que se tratava, né? Claro. Aí esse processo era justamente o seguinte: um casal, eles tinham casado e só que o casamento não foi consumado, ou seja, não teve a relação sexual. E o marido esperou muito tempo, né? E nada, né? Ela dizia que não deu certo, que não dava certo, que não queria naquele momento, não sei o que. Chegou um momento que ele desistiu. Pediu divórcio e tal. Aí esse processo, ele estava querendo uma indenização dela pelos gastos do casamento, pelos móveis que ela ficou com tudo. Diz ele que teria comprado tudo, né? E da casa, e ela ficou com os móveis todos, Isso já tinha passado já um tempo, inclusive, da separação. A reforma lá da casa, enfim, eu não lembro os detalhes porque isso faz muito tempo. Inclusive, eu estou falando aqui, gente, porque se esse casal passar na minha frente, eu não reconheço. Não sei o nome dessas pessoas, faz muitos anos isso. E aí, na hora da audiência desse caso específico, eu fiz, caramba, eu vou aplicar todas as técnicas agora, vai ser meu momento. Aí eles chegaram na sala, era uma mesa redonda, né? Isso presencial ainda, né? Isso, presencial, porque faz tempo. Aí, a gente nunca queria saber que ia ter uma pandemia aí, uns anos pra frente. Aí, eles entraram cabeça baixa, né? Não se olhavam de jeito nenhum. E eu sei que, bom dia, boa tarde, né? Enfim, aí, expliquei o que a gente tava fazendo ali, tentei conversar, não sei o que. Eles simplesmente... Eu tentando aplicar todas as técnicas possíveis, conversar, eles não abriam a boca, os dois só ficavam olhando pro chão. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esses dois? E os advogados também, assim, não, olha, acabe logo isso aí, acabe que não dá certo, não vai ter acordo. Eu sei que eu fiquei tão arrasada nessa, porque eles simplesmente não se olharam. Ignoraram, não me olharam e não se olhavam também. Tipo assim, eles estavam... Eu não sei por que aquele homem entrou com esse processo de tanta vergonha que eu acho que ele tava da situação. Agora, assim, um caso desse, né, tipo... Enfim, não sei as relações pessoais dele. E eu fiquei muito curiosa nesse caso, porque eu queria saber detalhes também, né? A pessoa fica curiosa. E às vezes, nesse momento, é que eles soltam, né? Sim. Mas, pra minha tristeza, só um caso inusitado, mas eles não falaram absolutamente nada. Eles só faziam olhar pro chão. Silêncio. Eu acho assim que eles queriam sumir dali, né? Mas é uma audiência que tem que fazer. Ele quis entrar com o processo, né? Enfim, olha, cada uma...
Eu realmente estava pensando, eu já estava criando na minha cabeça que eles iam voltar ali. Eu pensei, pô, será que vai ter algum... Pra minha tristeza, plot não foi twist? esse o final. Eu fui a conciliadora que fiz ali o casal se reconciliar. Não fui essa pessoa, infelizmente. Faz parte, né? Agora, muito boa essa história. E eu acho que, de certa maneira, não só o advogado, mas tem muita profissão que às vezes a gente se sente mais psicólogo da situação, de ter que estar conversando e tal. Eu sei que no jornalismo tem muito. Às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa se abre, conta a vida toda e faz parte, né? Faz parte. Tanto que eu brinco que o barbeiro, o meu barbeiro, que é lá do Rio Grande do Sul, e tem um daqui também, o cara sabe a vida inteira, porque o cara senta, daí começa a conversar, toma um café e tal, e vai, né? Agora... Beleza, né? No caso de mulher também é assim, né? E aí, com certeza, Ralf vai concordar que cliente de advogado sentou, ele vai desabafar a vida toda. E aí, inclusive assim, pelo menos eu sei que em todas as áreas da gente é assim. Mas assim, de família, e às vezes é super importante, na maioria das vezes até, saber detalhes do caso, claro. E principalmente assim, nos meus casos, geralmente são mais delicados, são mais, enfim, tristes mesmo. E aí saber os detalhes, e assim, já tive consulta assim, de ficar umas 3 horas a pessoa lá me falando detalhes, e assim, porque as pessoas querem ser escutadas, né? Com certeza. Então, se você tá ali buscando uma solução para o problema dessa pessoa específica, ela quer ser escutada e ela quer contar por que chegou naquela situação, entendeu? Então, assim, eu já fiquei horas só escutando. E é isso mesmo, é uma terapia ali também, né? Até porque nem sempre. Eu acho que na maioria das vezes, quando você procura o advogado, não é uma situação, assim, que você gostaria de estar vivenciando, né? Não, ninguém quer pensar no problema antes dele vir. É só quando já tá a bomba, né? Aí é que chega. É o número de pessoas que procuram o advogado de forma preventiva. Sim, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas o ponto que a doutora Larissa falou é muito importante. E hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? As pessoas querem... É tanto que um vídeo no Instagram, a chance dele bombar é se ele for curto. Então, sim, as pessoas querem muita informação em pouco espaço de tempo. E a gente tem que ir na contramão de tudo isso, valorizar o ser humano. E muitas vezes também, assim como a doutora Larissa já falou, já me peguei assim, de frente para um cliente, ele desabafando sobre a vida dele, falando coisas que não tem nada a ver com o processo, mas eu resolvi ouvir, no final o cliente olhar para a minha cara assim, dizer, muito obrigado por ter me ouvido. E eu acho que isso é fazer a diferença na profissão da gente, numa sociedade que está tão acostumada a consumir informação de forma rápida. Se a gente passar 2 minutos fugindo do objetivo, as pessoas já querem passar para o lado como se fosse um simples stories. Então isso é muito importante. O advogado ele tem que ter um lado psicólogo também. Com certeza. E assim, nessa dinâmica mesmo, como Ralf está falando, em relação a essa questão das novas dinâmicas mesmo de todas as profissões, com as redes sociais, com esse vídeo de 1 minuto que vai ter todas as informações que você precisa, enfim, eu acredito que a advocacia, a nova, a jovem, né, vem mudando também muitas coisas, porque no sentido desse contato mesmo com o cliente, até porque se você não tiver isso, realmente não cria ali uma relação, mesmo que seja de serviço, de alguma forma, embora eu sei que colegas não fazem isso, né, eu já recebi muita gente, muitas clientes minhas, assim, decepcionadas com a justiça totalmente, arrasadas por algum motivo, porque não tem esse contato diretamente com o seu advogado ou advogada e não sabe nem o que está acontecendo ali na vida delas dentro do processo. Porque, assim, realmente, infelizmente, atualmente os processos duram muito tempo. Assim, e as pessoas, às vezes, conseguem ser mais rápido, mas, assim, o processo mesmo, ele tende a ter uma duração meio longa, né? E dependendo da situação, o negócio é muito mais complicado. E as pessoas, e isso é uma das minhas tristezas, assim, a maioria das pessoas não entende isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas tem um processo e acham que a culpa é do advogado. Mas, assim, a maioria das vezes, né, não tem nada a ver, a gente não pode fazer nada porque existem prazos, existe o sistema mesmo, que é abarrotado de processo, enfim, então assim, eu tenho uma tristeza de dizer, olha, não, tem que aguardar mesmo, é isso, demora, enfim, mas é isso, e é só que, infelizmente, as pessoas não entendem, muita gente acha que
é culpa do advogado, é culpa de alguém, mas não entende que é o sistema, infelizmente, né, atualmente. Sim, o processo estabelecido naturalmente já é lento, né? Isso, porque tem os prazos, enfim, né, tem tudo isso. E o sistema mesmo não contribui para a celeridade disso. Essa semana mesmo eu recebi um processo de inventário para assumir que estava tramitando há 30 anos. Eu tenho 27. Eu fiz, nossa, esse processo iniciou quando eu não era nem um espermatozoide ainda. Então, assim, para você ver a morosidade que é a condução de um processo hoje na via judicial. Eu ia até comentar, meu sogro, ele foi advogado muitos anos, e aí ele hoje já é aposentado e tal, ele tem 75, e ele ainda tem 2, 3 processos que ele segue acompanhando, aposentado, mas ele segue acompanhando, porque ainda não terminou, né? É a nossa realidade, né, doutora Larissa? Pô, 30 anos Pois é. Falando em inventário, eu estagiei na Vara de Sucessões, e lá tinha processos, e na época que era físico, né? Hoje em dia é tudo virtual. Mas aí tinha processos, tipo assim, 10 volumes de processos, assim, que era um livrinho, mais velhos que eu, assim, da época lá, que eu ficava, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai sair. Inclusive, eu lembrei de uma situação, até quando eu estagiava lá, e aí eu vou falar também porque faz muito tempo, não vou citar nomes nem nada, enfim, foi me confiado fazer uma audiência. E olha, inventário e família, geralmente, são situações, quando o processo tende a ser litigioso, que é na briga mesmo, não tem acordo, tende a ser barraco. Dá problema. Aí tinha um inventário lá específico que o juiz na época confiou em mim, né? E eu, meu Deus do céu. Ele disse, Larissa, eu não vou poder fazer, você vai fazer. Aí eu, tá certo. Aí eu estudei várias técnicas do mesmo jeito da outra, mas porque esse eu sabia que ia ser mais complicado. Aí quando chegou lá, foi um senhor que faleceu e ele tinha vários filhos. Eram 6 filhos. 3 do primeiro casamento e 3 do segundo. Aí quando chegou lá, eu tentando fazer, e eram poucos bens, não era quase nada. Mas eles começaram, não queria fazer acordo, né? Uma confusão. Quando eu olho uma hora, o irmão mais velho, né, do primeiro casamento, começa a chamar a mãe do segundo de concubina. Na hora, assim. Concubina. Que ele não é um xingamento, assim, ele queria atingir especificamente. O concubinato é quando... Marília Mendonça, amante. Sim, mas entendi. assim, no geral, é quando tem uma relação com uma pessoa que não pode casar, entendeu? Então, assim, que tem algum impedimento para ter um casamento. Então, mas assim, eu não sei se era amante, eu não sei se já tinha acabado o primeiro relacionamento, esses detalhes eu não sei. Eu sei que o homem começou a chamar a mulher de concubina lá. A irmã filha do segundo casamento começou a chorar. Eita. Você não pode falar um negócio desse, você... E eu lá tentando apaziguar, né? A situação. Cabaré total, daqui, né? Me briga. tira daqui. E eu, não, gente, vamos conversar, a gente tá aqui, vamos nos até os fatos do processo, vamos resolver aqui a divisão dos bens e tal, tentando apaziguar. E o homem age chamar. Não, e ele assim, ele falava bem sério. Não, porque a concubina não tem direito, ela não pode receber nada, né? Não sei o quê. Tipo assim, ele bem sério. Sim, ele era advogado também. E ele fez de propósito, porque ele queria atingir, Sim. sabe? Especificamente ela e a irmã dele que estava lá. E aí a mulher começou a chorar. Lá, eu tive que mandar o homem sair da sala. Eu disse, olha, você vai ter que sair da sala porque você não está respeitando o ambiente, você está tumultuando aqui, né? Aí ele disse, eu vou ter que sair? E aí ele se levantou. Eu que vou ter que sair? Por que os outros não vão sair? Você escolheu a mim para sair. Meu Deus do céu, alguém me salva, por favor, desse ambiente. Eu sei que no fim eu tive que dizer, não, gente, não dá. Aqui a gente não vai ter acordo mesmo. Infelizmente, vocês não estão para conversa, ninguém se respeita. Eu não disse isso, né? Sim. Eu falei bem paz, chique, não sei o quê. Gente, não dá, vamos encerrar. Né? Aqui não tá. Eu sei que ele teve que sair enquanto eu digitava o termo, a mulher chorando, foi um caos. Jesus! No outro dia, o juiz me ligou, Larissa, o que foi que aconteceu? Aí eu expliquei tudo, aí mas é assim mesmo, infelizmente. É quando
quando envolve alguns interesses pessoais e tal, deve ser realmente muito complicado e tal. E às vezes, assim, tem processos que são muito pessoais. Então, você não consegue simplesmente tirar o seu sentimento, às vezes, de rancor, de tristeza, para simplesmente resolver uma coisa ali que, teoricamente, tem que ser. É seu, é meu, vamos dividir e tal. Não consegue. É muito difícil. Ralph, já teve que administrar algum caso desse tipo, de ter que... Não, pessoal, os meus processos são mais tranquilos porque Sim. são contra o INSS, então o tumulto todinho quem causa é o advogado quando fica com raiva do INSS negando o benefício, que é para colocar a comida na mesa de uma pessoa que está carente. Então, os processos da área de família e de inventário são mais tumultuados. Sim. Não, realmente e tem coisa que não dá para administrar, né? E aí vem uma série de outras coisas aí por trás, né? Às vezes são problemas pessoais muito antigos e tal, aí você não tem como, né? Não, tem a maioria das vezes, assim, nesse tipo de caso, é rancor de uma vida inteira, entendeu? É rancor de uma vida inteira. Então, assim, às vezes acontece um milagre de uma conciliação, porque, assim, no geral, esse tipo de processo, o ideal mesmo é ter um acordo, porque ali, num acordo entre as partes, a ideia é que os dois saiam felizes, de alguma forma. E quando você tem uma terceira pessoa decidindo por vocês, não vai ser assim. Geralmente não vai ser... Não vai conseguir ser justo ao ponto dos dois saírem felizes porque concordaram ali com a solução daquele caso, entendeu? Então, assim, esse tipo de situação... É muito difícil ter um acordo porque é um rancor de uma vida toda. Esse caso que eu falei agora, eu não sei os detalhes, não lembro nem os nomes, né? Eu não sei. Mas, assim, certamente era um rancor ali de uma vida inteira desse irmão mais velho lá, do que aconteceu, do que esse pai fez, enfim, né? E com a outra parte da família que provavelmente nada tinha a ver, né? E aí, esses casos sempre são mais emotivos, né? Assim, minhas clientes, no geral... Eu tenho muitos casos assim que é mais pra tristeza mesmo do que pra ser engraçado, sabe? Porque é cada coisa. Sim, desafiador de certa maneira, né? Até pela situação, né? Pra pessoa ficar, né, mais... Tentar ser tranquila pela outra parte, né? E pela cliente mesmo, para que ela se sinta mais segura nesse tipo de situação. Porque na maioria das vezes é já saindo de uma situação de vulnerabilidade, estando, né, numa situação de vulnerabilidade junto com crianças, enfim. E isso gera... É muito doloroso, mas ao mesmo tempo, para mim, é uma forma de eu dizer, não, caramba, eu consigo ajudar essa pessoa da melhor forma possível para ela, né? Então, isso para mim também é o que me move nesse sentido dessa área específica, sabe? Eu já fiz um processo que foi muito emocionante, assim, acho que foi o processo mais emocionante que eu já fiz na minha vida, que praticamente quem conduziu a audiência foi uma criança. Era uma criança que foi abandonada pelo pai desde a gestação, o pai sumiu da face da terra, e a criança teve um pai socioafetivo, né, que as pessoas chamam de padrasto. E com 4 anos de idade eu recebi essa criança no escritório com o desejo de ter o nome do pai socioafetivo, padrasto, na certidão de nascimento. Aí, enfim, no atendimento eu fiz, rapaz, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí pesquisei sobre o Instituto da Paternidade Socioafetiva, até então nunca tinha feito, e nem tinha precedente, era algo muito recente. E na audiência em si eu fiz, mas a gente vai ter que comprovar que ele realmente é o seu pai, e que você o trata como pai. Aí na semana seguinte ele chegou no histórico com uma bolsinha cheia de carta, de foto, as cartas ele chamando... ele fez, isso aqui é o suficiente? Aí eu fiz, rapaz, já tô imaginando como é que vai ser a audiência desse processo aqui. Eu vou ter que me segurar para não chorar. E aí na hora da audiência o juiz convocou a criança e conversou com ela sobre o desejo dela de ter o nome do pai socioafetivo. Aí depois, evidentemente, ouviu o pai socioafetivo, ele concordou. E assim, a audiência foi muito emocionante. Até o próprio juiz mesmo, ele disse, em tantos anos de profissão, nunca tinha visto algo desse tipo. Eu fiz, quem foi o advogado desse processo aqui foi a criança que trouxe as cartinhas, trouxe foto. 5 anos? De 4 anos de idade. 4 anos? 4 anos de idade. E ela, na hora da audiência, ficou assim, marcado na memória, ela falando, seu juiz, eu quero ser juiz também, mas eu quero ter o nome do meu pai na minha certidão de nascimento, porque os meus coleguinhas todos têm e eu não tenho. E eu fazendo a audiência aqui, eu fiz, eu não vou chorar não. E já que assim, passando a mão no olho, porque era uma audiência virtual, todos fizeram lá do escritório,
mas assim, a advocacia tem esses episódios muito emocionantes também. É 4 anos de idade, assim, e defendendo a ideia dele, né? Não a ideia, mas efetivamente como era a vida dele, né? Que esse era o pai dele. Acho que deve ser bem emocionante, realmente. Exato. Também. Isso que você estava falando antes, Larissa, sobre, assim, alguns casos de abuso, de violência, vulnerabilidade. Há pouco tempo a gente fez um mini documentário que era sobre pessoas procuradas, não eram procuradas o termo, mas que tinham sido ameaçadas de morte. E aí um dos casos, dos cases, era uma mulher que ela tinha sido casada com um PM, um policial, e aí desde do momento que ela quis a separação, ela no final ainda acabou sendo agredida e tal, foi bem pesada assim a história dela. E aí a pior parte que ela estava contando assim na história era porque, como ele fazia parte da corporação, ele tinha, assim, alguns acessos que uma pessoa fora da polícia não teria, entendeu? Então era bem, bem pesada, assim, a história dela. E realmente, quando você vai escutando a pessoa contando e meio que vivenciando na cabeça dela a situação, é bem desafiador, né? Você deve conviver isso quase que constantemente, né? Pior que, infelizmente, sim, Tiago, assim, os casos de família, e principalmente quando você tem um olhar mais direcionado para perceber certas situações que nem mesmo ela, a pessoa, a minha cliente que está na minha frente percebeu, tem situações que eu digo, olha, isso aqui que você viveu foi uma violência, entendeu? E que nem ela percebeu isso de alguma forma, entendeu? Uma violência emocional, psicológica, que é muito, muito comum. Principalmente assim, quando já tá para o fim mesmo do casamento, muitas vezes. Então, assim, na maioria das vezes ela nem percebe, entendeu? Não sabe que tá vivendo determinada violência. Porque às vezes também a gente tá numa determinada bolha que a gente acha que todo mundo tem informação, né? Todo mundo tem as mesmas informações que a gente. Então, se eu sei determinada coisa, fulano sabe, quem tá aqui do meu lado sabe disso. Então, às vezes a gente acha que não é importante falar porque todo mundo sabe. Mas, na verdade, tem muita gente que não tem esse acesso a essas informações. Sabe alguma coisa ali, claro, até porque a Lei Maria da Penha, eu acredito que é a lei mais famosa do Brasil, que todo mundo sabe, né? Então, assim, mas, assim, saber os detalhes e saber a vivência, não sabe. Não tem, sabe? Por isso que eu acredito muito na informação, e aqui meu colega Ralph aí passa muita informação nas redes sociais, e isso é muito massa. Preciso seguir aí os passos dele. Também eu sei que dá muito trabalho, né? Sim, com certeza. Eu até separei, é bom que você falou, Larissa, eu separei um vídeo pra gente assistir. Eu vou pegar aqui pra gente ver um dos vídeos de Ralph. Ralph, fala um pouquinho mais como é que você começou a produzir conteúdo para a internet. Tem uns vídeos bem engraçados, mas todos normalmente bem informativos, né? Exatamente. O intuito principal do vídeo é passar uma informação, construir informação sobre um direito que o cidadão tem e ele sequer sabe que existe aquele problema. Então é despertar do cliente não a informação, mas mostrar para ele o problema que ele tem e que tem um direito para sanar aquela situação. Eu faço parte do que eu chamo de uma advocacia 4.0, é a advocacia das redes sociais. Hoje, através das redes sociais, é possível abarcar um número maior de pessoas, de clientes também. Hoje, essa advocacia 4.0 que é tão falada, é uma filosofia que não demanda grandes estruturas físicas, e sim um marketing nas redes sociais, pegando um pouco esse viés da construção do mundo digital. Então, a advocacia 4.0 ela vem nesse sentido. Eu estou fortalecendo aí meu marketing desde maio e hoje não vejo essa necessidade de uma estrutura física de escritório, justamente pela possibilidade de atender as pessoas de forma digital, e as que tiverem necessidade de serem atendidas pessoalmente, existem os coworks da vida também que suprem essa lacuna. Mas a ideia dos vídeos, até com um aspecto um pouco mais de humor, é deixar a informação um pouco mais palatável. Uhum. Eu cresci num mundo em que, quando eu entrei na advocacia, as pessoas falavam: fulano tem um sobrenome tal, fulano vai ser bem sucedido na advocacia. E quando eu olhava para minha mãe, funcionária pública, meu pai comerciante, e eu disse: rapaz, não tem ninguém na minha família que já percorreu esse caminho, como é que eu vou suprir essa barreira? Meus pais me deram o essencial, que foi a educação e o caráter.
Mas eu cresci num mundo em que as pessoas falavam, para você ser bem sucedido, você tem que ter dinheiro para investir na advocacia. Eu fiz, rapaz, a gente vai ter que vencer essa barreira. E aí nos primeiros meses, após a formatura, comecei a estagiar, comecei a advogar. E agora, recentemente, estou tentando quebrar a barreira, que eu vi também no início do curso, que é justamente aquela ideia do advogado muito formal, que o advogado não pode dar nem uma risadinha. Que dirá um advogado fazer uma dancinha nas redes sociais? Eu ainda não comecei a fazer, mas quero quebrar essa barreira também. Então, assim, essa ideia do marketing digital é justamente aproximar o direito do cidadão, aproximar o cidadão ao seu direito de uma forma mais leve. Porque eu, na verdade, a virada de chave foi quando eu não estava nem aguentando ver os meus próprios vídeos. Sentava de frente de uma câmera de terno e gravata e vamos falar sobre a aposentadoria por idade. E falava de uma forma bem formal. Às vezes o próprio receptor da mensagem não conseguia entender a informação. E eu vi que há outras formas da gente apresentar o problema de uma forma bem dinâmica. Você até, de certa maneira, está democratizando a informação, né? Tornando ela acessível para qualquer tipo de pessoa. Porque às vezes tem uns termos... assim, do meio, que a pessoa que não é da área não vai entender, né? Exato. Então, quando você fala de maneira mais popular, facilita a compreensão, né? E, sobretudo, na minha área, enfim, eu lido muito com agricultores, com idosos. Então, o meu público é esse. Então, eu tenho que levar a informação. Para o cliente entender minha informação, eu tenho que imaginar conversando com meu avô, com minha avó. Se eu for falar aqui o juridiquês, ninguém vai entender absolutamente nada. E o meu atendimento com o cliente é totalmente diferente de uma linguagem técnica. Eu conversando com o agricultor, parece dois amigos de infância que cresceram junto no roçado, tá entendendo? Então a gente tem que vencer essa barreira. Eu não falo... Tem muitos clientes agricultores que eu não falo nem milho, eu falo, você planta milho, feijão... Tá entendendo? Então são situações que a gente tem que adequar a informação ao cliente. Eu sempre achava muito bonito quem fala palavras difíceis, mas a prática na advocacia tem mostrado outra realidade. Eu acho que hoje a linguagem bonita é aquela que é compreendida. Com certeza. Então, se você estiver falando com um cliente de direito previdenciário e for falar no juridiquês, o cliente vai sair de sua história e vai dizer, olha, bacana, mas eu não entendi nada que ele falou. E é justamente essa barreira que a gente tem que suprir. Pois é, eu acredito muito nisso. Eu acho que o acesso à informação é muito importante, né? E assim, a gente tinha muito aquela visão, o advogado bom é que aquele fala elegante, fala um monte de palavras, não sei o quê. As petições mais antigas ainda tem gente que faz assim. Mas é umas petições assim, com um monte de palavra que a gente não usa no dia a dia, que se for uma pessoa que não é do meio, às vezes até a gente mesmo, às vezes eu olho assim, eu digo, nem eu tô entendendo isso aqui que esse cara tá falando, esse advogado tá falando aqui. Porque, e assim, eu acho que como a gente tá lidando com a vida dessa pessoa, essa pessoa é a mais importante ali também para saber o que tá acontecendo. Eu acredito muito nisso, e é uma coisa que eu busco muito com as minhas clientes, eu explico, repito, todo procedimento eu falo, eu acho que a pessoa tem que estar ali inserida, sabe? Eu discuto o processo, explico cada detalhe, porque eu acho que a pessoa tem que estar ali, eu estou discutindo a vida dela. Então, quem melhor do que ela também para dar opinião ali, para dizer como proceder de algumas formas, claro que não a parte técnica, mas para entender exatamente o que se passa. E para isso eu preciso explicar para ela de uma forma que ela entenda, né? Então, isso é com certeza fundamental. E assim, Tiago, desculpa te interromper, mas até na própria via judicial a gente vê que nem todos os profissionais eles têm essa experiência de vida. Eu já fiz muita audiência em que o juiz fazia uma pergunta para o cliente sem entender absolutamente nada, mas ele sabe da resposta correta e não respondia da forma correta porque o magistrado não teve a sensibilidade de adequar a linguagem ao mundo daquela pessoa. Teve um caso mesmo que o juiz estava perguntando ao cliente quanto tempo durava para colher uma espiga de milho. Nas aposentadorias rurais isso é muito comum. E aí ele não estava entendendo. Na hora eu intervi, eu fiz, seu João, como é que o senhor faz? Quanto tempo para o senhor arrancar a espiga de milho do pé? O juiz estava perguntando de uma forma bem técnica. Só que quando eu fiz a pergunta, ele fez, rapaz, é isso, tá entendendo? Então, assim, é muito comum a gente ver no público que chama segurado especial dos agricultores isso. O próprio magistrado, ele não faz parte daquele mundo e não adequa a sua linguagem. E, às vezes, se o advogado não for ativista mesmo, termina prejudicando o direito daquela pessoa. Eu acho que isso tudo vem muito ao encontro, assim, do momento que a gente está vivendo, né? Dessa democratização da informação. Você pode ver até em consulta médica.
Antigamente, quando você ia ao médico, normalmente ele vai falar uma série de coisas que você tá pra sua mãe nem entendeu. Só falou, não, tem que tomar 3 vezes por dia. Aí bota lá, até a farmacêutica bota, você não entende o receituário. Então, é algo que eu percebo, né? Não só na área de vocês, mas efetivamente na área da saúde, né? Com médicos, no próprio jornalismo, né? A informação que antigamente era escrita em jornais ou em colunas especiais, hoje passou a ser feita através de um tweet no Twitter, né? Tipo, 3 linhas e explicou tudo, de maneira resumida, né? Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo de Ralph que eu separei. Para quem tá ouvindo pelo Spotify, só o áudio. Aí pode acessar o YouTube, né, gente? Vamos acabando logo com essa historinha de advogado perder o processo. O advogado ele não perde o processo. Ele descobre que o cliente não tem direito. Tá com raiva, ficou triste, mude a lei. Ou escolha os candidatos certos quando for votar. Muito bom. Pois esse é o Capitão Justino. O Capitão, tanto que você criou uns personagens que você tava me falando, né? O Capitão Justino. Juiz e o Capitão Justino, mas o querido é o Capitão Justino, né? Sim. Que na verdade é o desejo de todo advogado em algumas situações. Ele é o advogado super sincero. Ele não tem meias palavras. Então a ideia do Capitão Juiz é tirar dúvidas de forma gratuita em um dia na semana. Sim. E tem o Capitão Justino que é tirar dúvidas sem meias palavras, falando sem arrodeios, como ele gosta de dizer. Sendo direto, né? Sendo direto. Então, assim, acho que é a válvula de escape de todo advogado. Inclusive, a maioria das perguntas que eu recebo são de advogados querendo externalizar esse sentimento. Então, o Capitão Justino, o lema dele é fazer justiça indo e voltando, mas falando a verdade, só que de uma forma um pouco mais ignorante. Sim, e assim, sendo direto, mas ainda assim a informação vem leve, né? Que você entende de cara, assim, você não precisa pensar muito e tal. Exatamente. Inclusive, essa é uma das vertentes dele, é ser curto, claro e objetivo. Então, a informação, ela é passada. Nesse caso mesmo, quando ele fala que o advogado não perde o processo, e é o que ele tenta trazer, são essas temáticas que o advogado vivencia, né? Que todo advogado é ladrão, que o advogado perdeu o processo, eu vou trocar de advogado. Então, são essas coisas que a gente vivencia, que inclusive foram as primeiras barreiras que eu vi na profissão. Essa do advogado perder o processo, como se, enfim, a gente tivesse uma papelada e incinerasse elas. Mas nós não perdemos o processo, como ele bem falou. A gente apenas descobriu, é muito comum o cliente até ligar para o advogado, doutor, fale com o juiz para ver se ele faz o processo andar mais rápido, como se a gente tivesse o WhatsApp do juiz, tivesse esse livre acesso para fazer o processo dele andar. E fosse fácil, né, o contato. Exatamente, como se fosse resolver também. Mas são essas barreiras que a gente tenta passar de uma forma um pouco mais descontraída para as pessoas entenderem também que por trás de um advogado há um ser humano, né? Que tem expectativas, muitas vezes está com uma expectativa maior do que o próprio cliente para o resultado do processo, principalmente quando a gente só recebe quando o cliente vai receber também. Sim. Então, assim, a gente tem que passar para o cliente a ideia que, ó, a gente tá abraçado aqui, se a gente descer no bairro do Pica-Pau, a gente vai descer junto, tu não vai descer sozinho não, então... esse é o intuito do marketing digital, trazer um pouco mais contraído o universo que a gente vivencia, que as pessoas nem sonham. Você percebe assim hoje nos seus clientes, como é a recepção deles com relação ao conteúdo? Ou eles chegam até você através do conteúdo? Chegam, inclusive tem tido retorno nesse ponto, o marketing digital, mas as pessoas se amarram demais. Assim, eu percebo que as pessoas se sentem um pouco mais próximas da minha vida. Eu tento na minha página não só passar um pouco de conteúdo jurídico, posto coisas bem aleatórias mesmo no fim de semana, um hobby, enfim, porque as pessoas, quando elas sentem que por trás daquele advogado há uma pessoa, elas pretendem se relacionar com aquela pessoa. Então, quando você mostra um pouco do que você é por trás do terno e a gravata, as pessoas se sentem um pouco mais confiantes. Inclusive, confiança é uma das coisas que a gente luta para conquistar na advocacia. Todo mundo já nasce, a primeira palavra é pai e mãe, e a segunda, todo advogado é ladrão. Então, assim, a gente luta contra isso. E nas redes sociais tem tido uma boa aceitação. Meu nome é Ralph, mas às vezes os clientes chegam até... Eu quero falar hoje com o Capitão Justino, porque é um personagem que vem e que veio para ficar, sabe? É muito bacana isso. Pois é, eu ia comentar justamente isso,
que, infelizmente, a gente tem cresce com isso, né? Várias pessoas falam, aquele advogado é ladrão, aquele advogado é isso, assim, que a pessoa acha que o advogado tá contra você, né? Há muita gente tem isso na cabeça. E quebrar essa barreira realmente é justamente a confiança que ali tem que ter, né? Eu tive até uma cliente um tempo, né? E isso, assim, tem cliente que você conversa, explica, beleza. Confia total, pelo menos não fala nada. E tem outros, assim, que é o tempo todo. Não, se fizer isso, se fizer aquilo, se não sei o quê, fulano me disse isso, né, Rafa? Meu vizinho é o mesmo caso que o meu. Rafa com certeza sabe disso. É o mesmo caso que eu, mesma profissão. A aposentadoria dele saiu 3 meses e a minha tá aí. Um tempão, não é desse jeito. Realmente. Só que cada caso é um caso, né? E aí, essa cliente específica, ela era muito participativa, assim, no processo de falar e tal. Aí teve uma certa vez que ela... Larissa, eu tava conversando com um amigo meu, tal, que entende, e ele disse que era melhor desse jeito, melhor daquilo, melhor não sei o quê. Aí eu explicava, olha, não, no seu caso é isso, isso, e explicava. Muito paciente. Só que chegou um momento que ela começou a falar muito. Eu percebi também que era o jeito dela. Mas aí eu tive que dizer, olha, fulana, você confia em mim, você precisa confiar no meu trabalho, eu tô lhe explicando, é dessa forma. E pra gente trabalhar bem, precisa existir uma confiança. Aí eu perguntei assim, esse seu amigo é advogado? Aí ela, não, ele começou a fazer direito agora, é estudante de direito. Aí é complicado também, né? Sim. Sem querer menosprezar o estudante de direito, que eu também fui, né? Já sofri aí. Mas, assim, tem a experiência, tem um tempo também, né? Então, assim, às vezes as pessoas dão pitaco também nos processos sem entender. E como eu disse antes, né? Cada caso é um caso. Então, assim, você precisa saber detalhes do que se trata o processo para poder dar uma opinião precisa, entendeu? E aí, esse caso, né? Eu expliquei. Aí depois ela disse, não, Larissa, me desculpe, é isso mesmo. Eu não quis dizer isso, ela falou. Mas, enfim, é desse jeito. E tem muitos assim. É engraçado porque até antes de gravar o episódio, eu sempre levanto alguns tópicos que a gente pode puxar, né? Uhum. E esse vem ao encontro de um que eu tinha levantado, que é tipo o cliente que se torna o doutor da lei, né? É como se o cara como quando você vai em alguma consulta, o médico está lhe explicando, não, porque você está com uma rinite alérgica, tá? Aí você fala, não, doutor, mas isso aqui pode ser um trauma muito maior no cérebro, né? Então deve ter muito isso também, né? O cliente que vem com o... Já o parecer jurídico para você, né? Olha, meu caso é esse, mas eu sei que tem que fazer tal coisa e é isso, né? Eu já tive cliente que ele pedia para eu mandar todas as peças para ele antes de eu juntar no processo para ele supervisionar. E ele não tinha formação jurídica. Supervisionar, corrigir. Ver se estava tudo do jeito que ele queria. E assim, eu com aquela paciência de Jó, para não perder o cliente, tudo que eu fazia eu mandava para ele. Ele ratificava e eu protocolava no processo. Eu acho que isso tem um pouco muito da desvalorização do conhecimento científico. Certeza, Eu sempre gosto de falar que hoje todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser jornalista, todo mundo tem um pouco de tudo, mas sem formação de nada. Isso. Então, recentemente mesmo, eu protocolei um processo, entreguei o número para o cliente para ele acompanhar também, informei como ele poderia consultar, mas assim, uma semana depois ele fez, olha, você não deu entrada no meu processo, não. Eu fiz, mas rapaz, eu dei entrada, eu lhe mandei o número. Ele fez, não, eu fui na Lan House e o rapaz da Lan House falou que você não deu entrada. Na hora eu fiz, como é? Eu não vou nem falar o nome dele, por questões de ética. Mas como é? O senhor foi na Lan House e o rapaz da Lan House consultou, ele fez, foi. Muito provavelmente ele estava consultando no sistema errado. Sim. Mas aí eu fiz, vamos fazer o seguinte, pode vir com o rapaz da Lan House no meu escritório, que eu vou mostrar para vocês que eu já protocolei o processo. Mas eu fiz, olha a que ponto nós chegamos. Hoje o conhecimento científico, as pessoas estão fazendo uma bolinha de papel e brincando de arremessar. Tem coisa... Pronto, a gente passou agora por um momento, inclusive, né, de pandemia e tal, que o povo, assim, criava na sua própria casa um método anti-Covid, por exemplo. É uma coisa totalmente fora do nosso assunto, mas que venha, assim, ao encontro disso, né? Não, porque se eu tomar uma cachaçinha assim, com um limãozinho e tal, fica preso... Garejar vinagre. Sabe, umas coisas assim que tá muito relacionada, tipo, o acesso da informação que agora tá muito grande. Por exemplo, eu consigo ver várias coisas na internet, mas às vezes
lhe falta, né, a formação, né, que é para você conseguir interpretar tudo aquilo, entender e tal. Então, realmente é difícil, né? Realmente Com certeza. é complicado. Agora, isso é engraçado que vocês estavam falando dos clientes, porque a gente sempre faz uma coisa em cada episódio, que é citar, por exemplo, 5 grandes personagens de cada área, assim, por exemplo. Na advocacia, por exemplo. Os 5 tipos de cliente que vocês encontram todos os dias. Aí o cliente que, por exemplo, o cliente puxa-saco, que é aquele que lhe liga todos os dias, ei, doutor, não sei o que e tal, manda presente, faz tudo. E aí, isso vocês podem ir pensando, que eu vou rodar uma imagem aqui que a gente separou também, mas só pra gente conseguir encontrar aí uns 5 tipos diferentes de clientes que vocês poderiam citar, assim, da área de vocês. Ok. Isso aqui volta um pouquinho ao que a gente estava falando antes, que tem gente emocionada em todas as áreas, né? Tem de jornalismo, enfim, no direito, na medicina, em todas as áreas tem, né? E aí a gente separou uma imagem, aqui é um meme, na real, que é bem conhecido, inclusive. Deixa eu separar aqui, para a gente dar uma olhadinha nele. Não era um herói, nem um santo, era simplesmente um advogado. A gente vai ter que borrar o rapaz aqui, você não vai poder ver o rapaz, porque, inclusive, pode ter alguns problemas de imagem, né? Pois é, mas um podcast só sobre isso. Eu vou precisar de um advogado. Mas tem muita gente emocionada em todas as áreas, assim. Como é que foi pra vocês? No primeiro semestre, vocês logo já se sentiram, assim, advogados? Como é que funcionou pra vocês? Foi tranquilo, um processo depois e tal? Olha, eu decidi que eu queria advogar no primeiro processo de aposentadoria rural, quando eu vi uma senhora de idade bastante considerável que o INSS tinha negado sua aposentadoria. E quando eu vi a felicidade dela, ela chorando na audiência, quando o juiz informou que ela estaria aposentada, eu não sei aonde é que eu vou fazer isso, mas é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu tenho um professor que ele sempre falou, a advocacia, se ela for seguida à risca, seguida a sério, que vai desde a forma de se vestir até a forma de andar, é uma das mais belas profissões. E foi quando eu pesquisei um pouco sobre o valor do advogado na sociedade. Foi quando eu cheguei na seguinte frase: qualquer pessoa que um dia precisar ser defendida, ela vai precisar de um advogado. Tanto que a Constituição Federal ela fala que o advogado é indispensável à justiça. Um dia eu vou fazer uma tatuagem com essa frase. Mas assim, se um juiz, qualquer pessoa, se Tiago um dia precisar, enfim, ser defendido, ele vai precisar do auxílio de um advogado. Então é uma profissão que realmente tem uma grande carga de responsabilidade. Sim. E a gente chega muito aqui no meme. Muitas vezes nós somos heróis mesmo. Tem cliente meu que manda uma mensagem para mim: doutor, hoje eu só tenho que comer por conta do senhor. Porque estava sem ter um benefício do INSS, o INSS complicando a vida dele. E hoje, através da atuação, que nada mais é participar do processo, ou seja, não era nem para existir, na verdade. É até hipocrisia da minha parte falar isso, mas não era nem para existir a profissão do advogado, porque a gente trabalha justamente na não observância dos direitos, algo que era para ser tão claro e evidente. Então, quando eu vejo um processo de aposentadoria que o servidor ele tem que olhar os requisitos e encaixar aquela pecinha e ele não consegue encaixar, e aí o cliente precisa de um advogado para isso, é triste por um lado e brilhante por outro, nós como heróis conseguirmos pegar a mão do servidor e dizer, concede o benefício a essa pessoa. Então, hoje a advocacia é uma das mais belas profissões. Eu entendo demais quando alguém me elogia, dizendo, era para você ser juiz, você é muito inteligente. Mas eu não troco por nada nesse mundo. Não, pois é. E em relação a isso, né, o advogado, e é como eu comecei falando, né, que não é uma profissão de covardes, porque é justamente ali nessa situação também que você não é herói, nem santo, mas assim, de fato não há justiça sem um advogado, entendeu? Então, nossa profissão realmente é desvalorizada por muitas pessoas, né? Existe muito essa opinião popular ruim em relação a gente, mas quando tem a bomba lá, você vai precisar de um advogado para lhe ajudar, né? A gente vai ter que definir os 5
Os 5 clientes, né? Os 5 tipos de Ó, clientes. eu tava pensando aqui no ansioso. O ansioso. Olha só, às vezes o meu celular começa a tocar, tipo, 6 horas da manhã. Não sei o que, mensagem já. Olha, Larissa, eu pensei isso, me lembrei de não sei de que. Eu fico, meu Deus, calma, deixa eu acordar aqui primeiro, né? Porque não tem condição. Aí pergunta, e aí? Tem alguma novidade do processo? Olha, é isso, aconteceu isso, vamos esperar. Semana que vem, outra mensagem. Aí a pessoa encerra a conversa ainda dizendo, olha, assim que tiver alguma novidade, eu logo informo para você. Semana que vem, mais uma mensagem. Lembrei de uma coisa que não sei o quê, mas aí que já não dá mais para botar no processo também. Ou minha tia disse não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tem esses ansiosos que quer logo, assim, uma resposta. O ansioso já é foi boa essa. Realmente o povo tá muito ansioso, né? Eu acho que, na verdade, é a espécie que mais se repete. Teve um cliente uma vez que ele me passou o processo dele na mesma semana, ele perguntou se já tinha o resultado. Eu fiz, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Bíblia aqui, vamos estudar um pouco, independentemente de religião. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Como é que tu quer que eu faça o teu processo? E deu o resultado em menos de uma semana. Deus, superior a tudo, enfim, durou 7 dias. Sim. Pois é, mas assim, eu acho que outra categoria de cliente que a gente pode destacar é o cliente que ele promete muito, né? Na minha área mesmo, eu faço o contrato com o cliente e tem cliente que na mesma hora diz, oxe, doutor, só vai receber em dobro quando terminar o processo. E quando o cliente fala isso, chega a arrepiar aqui na espinha, mas não é de felicidade, é de preocupação, porque geralmente são os clientes que mais dão trabalho para pagar no final do processo. Então, se eu começar, eu não sei nem qual seria a categoria. É o promessa esse. Pois é. Cliente promessa. Se você conseguir isso, oxe, eu dou até mais do que você tá pedindo. Exatamente, mas aí quando sai o resultado do processo, que fica na hora do vamos ver, pois é, não fez mais do que sua obrigação. E tem o cliente mala, que é aquele que é chato mesmo. Que assim, tem gente chata em todas as áreas, mas pronto, eu acho deve que ter o cliente mala, né? Tanto quanto o ansioso, eu acho que uma espécie que se repete muito é o cliente malandro, aquele que vem só para colher informações. Principalmente quando o advogado dele não cobra por consulta. Ele chega no escritório com um problema, muitas vezes ele já decidiu que ele quer resolver sozinho. Por exemplo, na minha área, a pessoa ela pode pedir um benefício no INSS sozinha, mas ela às vezes não sabe o procedimento, os documentos que precisa. E tem gente que vai tão somente com o intuito de colher informações. E a gente sabe desde o início que aquela pessoa só quer colher informações. Porque em momento algum ela dá crédito para os valores que você fala que vai cobrar. Ela só se preocupa em fazer perguntas. Inclusive, eu acho que foi um Reels que você fez, que é o consulta ou conselho. Consulta ou conselho. Aí pergunta o conselho, faça uma consulta. Exatamente. Que a consulta é cobrando, né? Pois é, você quer o conselho ou a consulta? O conselho ele é gratuito. E a consulta é pago, mas eu vou estudar o teu processo, vou informar a lei que se aplica, no final vou te entregar o parecer. E o cliente diz, não, eu quero o conselho porque é gratuito. Então o conselho é consulte um advogado. Porque as pessoas ainda têm essa impressão que o advogado ele é, enfim, mantido pelo Estado. É um profissional que recebe de todas as pessoas menos dele, ou que trabalha de forma gratuita. Então a gente chegou em 3, né? É o promessa, o ansioso, e teve mais um agora, e né? esse o malandro. O malandro, né? Exatamente. Faltariam 2 pra gente fechar. Também tem, eu não sei que nome definir exatamente, mas o que já sabe tudo mais que você, né? Você explica, mas na minha, eu penso que é melhor de tal jeito. Eu acho que o direito devia ser assim, assim, assado. Isso não é justo. Por que é assim? Aí você, não, na lei é assim. Então tem que seguir de tal jeito, porque é a determinação, se não for desse jeito. Mas isso... Não, eu não concordo, ou eu acho que é melhor não sei o quê. Então, assim, é o que sabe o direito todinho, entendeu? Esse aí pode ser o doutor da lei. Realmente. O doutor da lei, o cara que entende tudo, né? Eu já cheguei num ponto no qual não é soberba nenhuma, mas se um cliente questionar algo que ele não tenha formação e eu saiba que é algo nítido, que aquilo não é cabível, ele que deseja que eu faça, eu não atuo mais naquele processo. Uhum. Já teve recentemente cliente pedindo para eu inserir coisa no processo que buzinaram no ouvido dele, eu fiz, isso aqui não tem cabimento, eu vou mandar para ti a lei que proíbe isso, e o cliente desejando, eu fiz, então vamos fazer o seguinte,
procure outra pessoa para atuar no seu processo, porque eu não vou atuar. É a questão da valorização da ciência em si. Porque se você deixar, o cliente vai fazer a petição e vai dizer, me empresta sua AB, me empresta sua AB. Então já temos 5 aí. É complexo. Acho que foi 4. Não, já temos 4, né? 4, faltaria só um ainda. Não é atividade tão fácil, não. Rapaz. Se for malandro, ansioso, doutor da lei e o promessa. Exatamente. Que promete tudo, né? Que promete tudo, mas que, enfim... E tem o que some também. Eu acho que entra no promessa, né? Mas... Tem o que some, Não, mas inclusive tem o que some também, assim, lhe contrata, mas nunca lhe pergunta também nada do processo, Exato. assim. São raros esses. Esses são os que fazem pilates 7 horas da manhã, que estão com o chakra equilibrado, que eles lhe contratam e deixam você trabalhar tranquilamente. Então... e não perguntam, ou é uma coisa perdida perguntando, ou quando você vai dar alguma informação, ótimo, mas não fica ali aperreando. Esse é o bom, viu? Esse é o sonho de todo advogado. Esse é o bom. Poxa, o cara não aperrear, né? Realmente. Assim, um aperrear que a gente diz, claro que a pessoa tem direito à informação do processo, né? E de tirar suas dúvidas, com certeza, né? É só porque algumas pessoas acabam, né, dando uma exagerada. Sim, excedendo. Eu ia perguntar a gente já tá chegando basicamente no fim do podcast, passa rápido. Meu Deus. Mas eu só tinha mais uma pergunta, que a gente tava falando disso, do cliente passar de alguns limites, às vezes. Vocês passam um WhatsApp comercial, um WhatsApp pessoal mesmo? Atualmente eu separei. Separou? Eu separei também, foi uma necessidade. Porque assim, quando eu utilizava apenas um WhatsApp, vez ou outra fim de semana, eu tava lá falando com minha esposa, falando com um amigo, e o cliente, doutor, tô vendo que o senhor tá online e não me respondeu. Então assim... Tem coisa que... realmente. E fica até um negócio chato, né? Eu acho que essa é a melhor divisão que se faz hoje, né? É verdade. E assim, já vai ser que eu já lembrei de uma história aqui não, agora. pode contar. Não, tipo, essas também relações com os colegas advogados, né? Porque assim, eu acredito muito que o processo ele serve ali pra gente também, a gente tá ali, não tá brigando. Se eu tô defendendo uma pessoa e Rafa tá defendendo outra, a gente não tá ali brigando com a gente especificamente, né? São os nossos clientes e a gente tá ali justamente para tentar resolver da melhor forma possível. Então, assim, eu acredito também muito na conciliação nesse sentido, da gente conseguir se comunicar e resolver o processo que vai ser muito mais rápido e da melhor forma possível, né? E aí teve um caso que era uma questão de convivência de um filho, e aí eu entrei em contato com o advogado, eu disse, vamos conversar para ver se a gente consegue resolver. E aí... A gente combinou uma reunião, a gente fez uma videochamada, eu falei os pontos da minha cliente, ele também falou, e aí a gente super se entendeu. Aí ótimo, a gente vai resolver esse processo super rápido. Aí beleza. De repente, um sábado, aí ele disse, eu vou só conversar com ele e a gente fecha. Eu tinha já redigido até o termo de acordo, tudo direitinho, como a gente tinha combinado, ele ia só falar, né, com o cliente. Aí, quando foi um sábado de manhã, ele me liga. Eu já estava em casa, a gente recebendo visita, já estava tomando uma cerveja. Aí a gente foi conversar. Aí ele começou, olha, doutora, não sei o que... Começou a questionar as coisas. Eu tô aqui com o meu cliente, nisso ele estava com o cliente dele, me ligou e começou, tipo assim, a ser meio que grosseiro comigo, só porque estava na frente do cliente. Olha, por quê? Eu acho melhor a gente fazer de tal jeito, meu cliente não sei o quê, esse jeito assim não tá bom, qualquer coisa, se seu cliente não aceitar, a gente manda fazer um estudo psicossocial com a criança, ele já queria fazer assim. Aí eu, meu Deus, olha assim, o que é que essa criatura tá falando? Aí, depois eu percebi que ele tava na frente do cliente dele, aí eu fiquei, tá certo. Aí foi falando assim, né, fiquei calma também, porque a gente também tem que saber que tem situações que não adianta a gente se estressar, porque o objetivo é resolver o problema da cliente. Então, aí eu sei que no fim ele disse, olha, vamos fazer de tal jeito, tal jeito, tal jeito. O jeito que a gente tinha combinado, entendeu? Ele só me ligou para fazer o pantin, como a gente diz, na frente do cliente e dizer, não, estou trabalhando, estou aqui, fiz do jeito que você queria. Tipo isso, sabe? O que é...
Pelo amor de Deus, né? É complicado, né? Totalmente desnecessário. Eu já tive 2 histórias também, assim, só que de outra vertente, um pouco mais engraçada. E aí eu destaco até a importância da comunicação, né? O poder da comunicação. Uma vez eu estava conversando com um agricultor, que eu estava explicando para ele como ia ser o processo. Eu fiz, a gente vai ter que comprovar para o juiz que você é agricultor e eu preciso que você me traga provas que, olhando para ela, o juiz perceba que você é agricultor. E na semana seguinte, o cliente chegou com uma foice na minha sala do escritório. Eu não acredito. Eu até fiquei com medo, assim, porque assim, o escritório era muito longe da área urbana, né? E quando eu parei para analisar o que eu tinha falado para ele, eu realmente deu a entender que eu ia apresentar alguma prova que o juiz olhando ia ver que ele era agricultor. E ele não estava errado quanto a isso. Então eu comecei a me policiar e é engraçado quando eu lido com idosos, com segurado especial que é o agricultor, porque isso tende a se repetir. Já outra vez eu disse, você tem telefone? Ele fez, não, eu preciso que você me traga um telefone de alguma pessoa. E nesse dia eu estava em atendimento, ele chegou e deixou o telefone da esposa, o aparelho, na recepção do escritório. Aí quando eu terminei o atendimento, chegou a recepcionista, fulano de tal deixou esse telefone para ti. Quando eu fui olhar, era realmente o aparelho telefônico. Então assim, a advocacia tem esses episódios. Teve outra oportunidade também, que eu acho que foi a cliente que acreditava em reencarnação. Meu nome é Ralph e as pessoas começam a utilizar, costumeiramente utilizam muito em pets, o nome Ralph. E eu atendi uma cliente, quando eu falei o meu nome para ela, ela começou a se emocionar bastante, assim, eu até fiquei preocupado. E quando eu perguntei o motivo, ela falou que era o nome do cachorro dela, que tinha falecido há poucas semanas. E essa cliente, ela ganhou um carisma muito grande por mim, mas depois, no final do atendimento, ela falou que acreditava em reencarnação. Eu não questionei, mas eu fiz, será que ela tá acreditando que o cachorro dela reencarnou em mim? Mas ela entendeu que era alguém que estaria ali para ajudar. Era um sinal. Eu fiz, o bom é que você não vai esquecer mais o meu nome. Mas assim, em relação ao nome, já várias pessoas. Teve um cliente que colocou o nome do cachorro dela de Ralph, depois que me conheceu em homenagem a mim. Então, em homenagem. Pelo menos ela gostou, né? Porque e pelo menos ela gostava do cachorro. Exatamente. Também, né? Que, poxa. Mas essa cliente, ela me abraçou, eu senti que ela tava abraçando o cachorro dela, e ela fez, oi, Ralph. Sensacional. Não, essa Ralph... Pois é, mas eu amo pets, o bom é isso, eu não sinto nenhum problema quanto a isso, tenho 3, mas foi muito bacana nesse dia, que eu saí da sala e fiz, rapaz, ela realmente acreditou que o cachorro dela reencarnou em mim. Mas enfim, vai da crença de cada um, né? Gente, a gente tá terminando o episódio, é rápido demais, né? Mas eu vou pedir só mais uma perguntinha para cada um de vocês. Se, assim, algum de vocês puder dar uma dica para quem tá pensando em entrar nessa área ou quer seguir no direito, e o outro poderia dar uma dica de como o cliente, qual é o melhor tipo de cliente ou como ele pode se comportar para entender melhor o caso dele, alguma coisa nesse sentido. Como informação pra gente fechar o podcast. Tu tem alguma preferência? Não, por mim eu sou democrático também. Eu acho que pra quem tá aí pensando em fazer direito, ou quem já está fazendo, né, e tá escutando a gente, eu acredito que deve iniciar pensando que entender as pessoas, o lado humano das pessoas e trazer o seu também. Porque ali, embora sejam processos virtuais, a gente está lidando com a vida de outras pessoas. E eu acho que a gente tem que dar uma especial importância nesse ponto, entendeu? E não tratar meramente o que a gente chama de advocacia de massa, que é tudo a mesma coisa, são só processos das pessoas, mas as pessoas não são só processos. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer esse lado humano de entender as pessoas, os casos delas de formas específicas. Inclusive, por vezes, ver o outro lado também, da outra parte, né, do processo, claro que dependendo do caso. E eu acho que isso é muito importante dentro da advocacia, não só para que você consiga, de fato, ter por você mesmo, mas também para que o seu cliente consiga ter, diante daquele problema, porque um processo é um problema, de alguma forma, passe por isso da melhor forma possível, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse lado humano, inclusive na nossa profissão da advocacia. Perfeito. Do direito.
Eu vou até falar um pouco agora de forma mais dinâmica, porque é para o cliente, né? Então eu fiquei Certo. com essa atribuição. Vou até começar como o Alto da Compadecida. Me ouva, viu, você agora, que está... Me ouça com atenção, porque o cliente em si, ele tem que confiar no advogado que ele está contratando. Não existe o cliente ideal, até porque cada processo é uma métrica diferente, mas o cliente em si, ele tem que confiar no profissional que ele está contratando. Muito tem se falado o medo do advogado se vender, de se comprar. Eu, em 7 anos, eu tenho muita curiosidade de um dia alguém chegar para me comprar só para eu ter o prazer de responder que eu não vou ser vendido. Mas foi uma das coisas que eu vi que é um mito na advocacia. Nesses 7 anos, eu nunca vi ninguém nem ousando a combinar alguma coisa comigo por fora do processo. Então, é a realidade que eu passo para o cliente que ele não vivencia. Ele vive muito do que ele ouve. Que o advogado é vendido, que a empresa compra o advogado, que o advogado vai sempre se vender. E a realidade que a gente tem hoje não é essa. Então é bem bacana o cliente ele confiar no advogado, ele sempre ter acesso à informação e procurar um advogado especialista. Eu vejo muito que os clientes, eles sempre quando tem um problema, vai no fulano de tal que eu conheço, mas nem procuram saber se o advogado tem especialidade naquela área ou não. Então é como na medicina, se eu tô com um problema no pé, eu não vou no cardiologista, quer dizer, eu acho que não, né? Eu não entendo de medicina, mas da mesma forma é o direito. Se você está com um problema, procura saber qual é a área do teu problema e procura um advogado que tenha uma atuação específica naquilo, porque o teu direito vai ser melhor atendido. Fora isso, é aguardar, porque a morosidade a gente hoje em dia encontra e é uma barreira que o advogado vivencia também, e saber que realmente o advogado é ser humano e que o advogado precisa constantemente estar fazendo terapia para aguentar a carga que é depositada. Mas é isso. É uma relação de confiança, né? Exatamente. É o ponto mais importante. Ei, gente, muito obrigado, Larissa, Ralph. Foi um prazer conhecer vocês. O podcast, o episódio, na verdade, ficou ótimo. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado por participar. Obrigada também. Foi muito bom. Passou muito rápido. Dava pra gente conversar mais. Agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, Thiago, e com o Ralph. E até a próxima. Perfeito. Eu agradeço demais pelo convite. Me colocar à disposição para outras oportunidades. E quem ficou até o final vai ganhar um cupom de desconto aqui, viu, da doutora Larissa no próximo contrato. Inclusive, vocês querem compartilhar o Instagram de vocês? Ralph produz uns conteúdos, Larissa tem um profissional já. Tenta nada, desenrolada também. O meu é @Larissa Ramalho. Eu vou ter que soletrar o meu porque é de praxe, né? As pessoas sempre escrevem meu nome errado. A gente pode colocar na edição depois embaixo do nome de vocês, aí fica... Beleza. Quem tá ouvindo pelo Spotify é @Ralph, R-A-L-F, Nóbrega. Nóbrega. As pessoas sempre chamam de Raif, Rafael, é tudo bem-vindo. Foi, mas até Ralph. eu no primeiro dia fui lhe chamei de Rafael, não foi? Pois é. Rafael. Mas é Ralph, pessoal, lembrem dos pets. Muito obrigado, viu, gente? Para você que está acompanhando o podcast pelo YouTube, é importante que você ative as notificações, se inscreve aí no canal, comenta para fazer com que o vídeo fique engajado na rede. E para você que está no Spotify e no Deezer, você pode ouvir os outros episódios, todos estão disponíveis. Valeu, gente, boa semana!